Meus amados, eu quero abraçá-los na doce e confortadora paz do Senhor. Por favor, tomem seus lugares. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, no dia do Senhor, como povo do Senhor, na escola do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. E nós estamos, como todos sabemos, estudando nesse trimestre esta série de 13 lições no Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas. Nós já tivemos oportunidade de verificar quais são os elementos predominantes da narrativa de Lucas no seu propósito de registrar a vida, obra e ministério de Jesus enquanto aqui na terra. Sabemos de pronto que o Evangelho de Lucas tem por objetivo, prioritário, apresentar Jesus como Filho do homem. E é um Evangelho escrito eminentemente e muito diretivamente para o povo gentil, os gregos especialmente, que era a força cultural dos dias de Jesus em todo o mundo. O poder político e militar era romano, mas o poder cultural, ideológico era helênico, era grega, era dos gregos. Influência tamanha que todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Koiné é a palavra para comum. Comum não no sentido de ser uma língua mais simples, por ser a língua comumente falada por todas as pessoas em todos os lugares naquela era, naquele tempo. Como é mais ou menos guardada as devidas proporções o inglês hoje, que é uma língua falada em todo o mundo. E então, objetivando alcançar ou apresentar Jesus como Filho do homem, esse autor, que é o único escritor não judeu de toda a Bíblia, narrou, trouxe a nós, registrou uma quantidade abundante de detalhes sobre Jesus que nenhum outro evangelista registrou. Nós temos detalhes que Lucas registra que não são encontrados na narrativa de outros evangelistas, e a gente sempre, quando fala nesses evangelhos, estamos pensando nos três chamados sinóticos, vistos no conjunto, visto numa sinopse, Mateus, Marcos e Lucas. Porque o Evangelho de João é um evangelho de natureza espiritual e teológica, já escrito 60 anos depois da igreja ter se iniciado, e tem outra natureza. Ele não se preocupa necessariamente em registrar fatos ocorridos necessariamente na vida de Jesus aqui na terra, senão aqueles que João copita entre os muitos milagres e fatos ocorridos na vida e ministério de Jesus, para enfatizar o seu tema, que é apresentar Jesus como o Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado. E ele não tem genealogia, começa no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Num tempo em que a igreja estava já sendo acossada por N correntes de religiões esotéricas, misticistas, especialmente a partir do gnosticismo, que não aceitava a possibilidade de Deus ter se encarnado, de Deus ter assumido a humanidade e ter permanecido Deus entre nós. Mas então, narrando a vida e ministério e obra de Jesus,
Lucas, evidentemente, tinha que também chegar a esse ponto de falar sobre os ensinamentos de Jesus, ou o ensinamento de Jesus sobre os últimos dias. Sermão esse que é o maior sermão profético, também chamado de escatológico, pregado por Jesus. Ele está registrado em Mateus 24, com alguns detalhes que não se encontram em Lucas 21, registrados também em Marcos capítulo 13. E nos três evangelhos, o sermão e o ensinamento que Jesus trouxe foi provocado por uma situação levantada por seus apóstolos. A Bíblia diz que, uma diz que é Pedro, Tiago e João, o outro evangelho acrescentou André. Para a gente pegar o contexto geral, na narrativa lucana ou de Lucas, desde o capítulo 14 do seu evangelho, Jesus vem sendo arguido, questionado pelos religiosos de sua época, especialmente os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes. Desde lá ele conta a parábola da figueira estéril. Eles já começam a entender que Jesus está falando contra eles, a nação de Israel. Capítulo 14, ele conta a parábola da grande ceia. Os primeiros convidados para a ceia foram eles, e eles não quiseram por alguma razão. Desculpas das mais esfarrapadas, não. E aí então Jesus coloca o rosto para Jerusalém. E indo para Jerusalém, esse confronto, esse embate, vai aumentando consideravelmente. No capítulo 17 deste evangelho, os fariseus chegam para ele: cadê o reino? Quando é que o reino vai chegar? Para eles, Jesus diz: vocês não percebem? O reino está entre vós. O reino chegou. Vocês é que não percebem ainda? Porque Jesus entendia que os fariseus, especialmente, bem como os sacerdotes e os escribas, estudantes exímios da lei, que os milagres por ele operados evidenciavam de forma incontestável que ele era o Messias, visto que eles já tinham o Antigo Testamento que falavam disso, e em certo sentido eles perceberam, pastor Luiz Alves, mas não quiseram atender. E é nesse aspecto que Jesus diz que eles acabaram por cometer o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tendo as provas, as evidências que Jesus era o Messias, e conscientemente não querendo admitir como tal, eles preferiram mudar a fonte de poder, dizer: não, ele não expulsa demônio pelo dedo de Deus e nem pelo Espírito Santo. Ele expulsa demônio pela força e o poder do príncipe dos demônios, o Beelzebu. Foi nesse contexto, está em Mateus 12 e outros evangelhos, aqui nos 6 evangelhos, Jesus falou: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão, e logo ele é um pecado consciente, quando a prova, a evidência não pode ser negada. Tem até uma máxima entre nós: contra fatos não adianta argumento. Mas eles preferiram, para não aceitar o messianato de Jesus, sendo ele então o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, eles preferem agir assim. E esse embate vai aumentando até chegar no capítulo 20 de Lucas, que é chamado capítulo das perguntas. Jesus está em Jerusalém, e agora, no reduto daquela tecnocracia da religião, dos tecnocratas do templo, Jesus é acossado, e eles fazem manobras, usam de estratagemas, estratégias, para pegar Jesus em alguma dificuldade, visando
colocá-lo, ora contra o povo, ora contra o poder político instituído, poder de Roma, então representado ali por Pilatos, ora inviabilizando de alguma forma seu ensinamento. E Jesus aqui nesse contexto, para chegar à lição, para a gente entender, eu sempre digo, os irmãos já me ouviram dizer isso algumas vezes, que antes de enxergar a árvore é possível perceber a floresta. Nós vamos falar de um assunto aqui, evidentemente, eu coloquei assim: e quanto ao futuro e os fins dos tempos, como será? É uma área, escute bem o que eu vou dizer, que tem gerado especulações, afirmações as mais absurdas possíveis. Exatamente pelo fato de não termos o cuidado de olharmos o plano de Deus como um todo e procurar entendê-lo a partir de um cronograma de ação que Deus estabeleceu. O Deus das Escrituras não é o Deus de coincidência, Ele não age por acidente. Deus é Deus de providência e propósito. Deus não é pego de surpresa. Ele não age, se não aconteceu algo, não. Eu estou na igreja já há alguns anos e pessoas, muitos dos senhores aqui, muito mais tempo do que eu. Nós, se puxarmos a nossa memória e fizermos uma olhada retrospectiva, veremos de constatar que lá desde a década de 70, 80 do século e milênio passado, falava-se muito em escatologia e vinda de Jesus. Quantos pregadores, o senhor lembra, pastor Abraão, desse Brasil, fez um ministério itinerante em cima dessa doutrina, fazendo, alguns deles, afirmações que a Bíblia não garantia, tomando textos aqui ou acolá, bem intencionado, é verdade, desejoso que a vinda do Senhor, de fato, a vinda de Jesus, de fato, acontecesse antes da virada daquele milênio. Tinha gente que botou na cabeça o seguinte: olha, 1000 anos inteirará, 2000 não passará. Tem gente que achava que estava até na Bíblia, por não ter percebido que no Salmo, está lá no Salmo, o Senhor falou assim: olha, cuidado, não tente, eu vou parafrasear um pouco, não tente usar para comigo o vosso critério de tempo, porque para Deus não tem nem amanhã, não vai ter, não tem ontem. Para Deus é tudo um agora, um eterno agora. Ele falou, então não tente usar o vosso tempo para mim, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000. Que matemática absurda é essa? Ele está sempre a dizer para nós: não tente me enquadrar no vosso tempo, porque eu não estou nessa dinâmica de vocês, né? Se falávamos muito dessa matéria, dessa questão lá, no final do milênio passado, hoje, convenhamos, honestamente falando, estamos falando muito pouco disso. E a pergunta é, tal qual os apóstolos para Jesus aqui: e o fim dos tempos, como será? Isso é matéria da nossa fé. Eu estou introduzindo assim para aplicar rapidamente o que Jesus falou, que em termos de o que caracteriza, ou da ótica de Jesus, o que caracterizaria, quais seriam as marcas dessa última era? E como a lição propôs, quais as advertências e admoestações que o texto de Jesus faz para o povo dele? Que garantia ele dá? Que atitudes o crente tem que ter em relação a esse ensinamento? Mas a gente precisa enxergar o todo. E daí, deixa eu puxar um pouco a brasa aqui para a minha sardinha, porque eu me defino como teologando, eu não sou teólogo, porque não tem teologia pronta. Eu tenho um dado revelado, está aqui, que eu aceito como palavra de Deus,
Escute bem: inspirada, autoritativa, inerrante, suficiente. Mas não abrace nenhum sistema teológico, nenhuma corrente teológica como definitiva e absoluta, porque ela não é um produto revelado. Pode até surgir de alguma iluminação, mas ela é um produto humano. Teologia é um construto humano. E olha que eu venho lidando com isso há muitos anos, pastor Edmar José. E às vezes, quando muitos dos nossos vão à cátedra da teologia, é aí que eles perdem o chão. Aprende uma terminologia nova e olha que tem uma verborragia, para não dizer uma palavra mais feia, muito elástica e muito assim, uma áurea de intelectualidade, e é próprio da teologia. Vou dizer por quê? Porque ela pretende se apresentar como uma argumentação mais lógica e sistemática, cientificamente possível, para a compreensão dessa revelação aqui. E ela se sustenta, minha pastora Vera, sobre 4 grandes pilastras: a teologia bíblica, que é o dado revelado. Segunda pilastra, a teologia exegética, o modo como coerentemente eu interpreto e entendo o livro, pastor Ernesto Bento Parente. A terceira, a teologia dogmática. Dogmática não como dogmatismo canônico do pontífice católico, não, romano, não. Mas são bases doutrinárias que precisam ser admitidas e tidas como universais. Verdade aqui, ali ou acolá. E 4, a teologia prática, a teologia vivencial. Pastor Valdir leu conosco aqui hoje. Paulo, olhando para os seus discípulos de Filipe, falou assim: ó, gente, tudo aquilo que de mim ouviste, de mim aprendeste, e vistes em mim, isso praticai. E essas 4 pilastras, e essa teologia que descansa sobre essas colunas de sustentação, ela tem 10 áreas de conhecimento. Começa naquilo que é teontologia, a doutrina de Deus. Como é que a Bíblia começa? No princípio, antes de Deus, sem Deus nada, a partir de Deus tudo. Por isso que ela começa com Deus, é a primeira área dessa teologia. Como é que eu vou conceber, entender Deus? Depois vem exatamente a bibliologia, porque todo o nosso pensar teológico, pastor Lincoln, é a partir do livro. Por isso que eu disse que ele é normativo, ele é autoritativo, é a partir do livro. Depois eu parto para a antropologia, que é o terceiro elemento importante, porque esse Deus, Criador do universo, premissa e causa primeira de tudo e de todos, se revelou nas Escrituras, mas se revelou para alguém, para nós seres humanos. E eu já disse isso aqui, os irmãos já ouviram falando várias vezes. A Bíblia começa com a doutrina da criação. Se nós não começar por aí, meu irmão, nós vamos dar com os burros na água, que aí não fecha, pastora Vera, o quebra-cabeça, e aí começa essa coisa errada toda. Eu vou citar o nome aqui, porque é de conhecimento público. Se não fosse, eu estaria pecando por falta de ética, no mínimo, se não cometendo um crime. Cadê Valnice Milhomens? Ela marcou a vinda de Jesus para abril, maio de 2007. Fazendo contas. Né? Está aí os nossos, eu não vou nem chamar de primo, nem de 5º grau, não quero ser primo dessa gente. Os adventistas do 7º dia, seguidores de Guilherme Müller, que surgiram no meados do século XIX, e daí o nome adventistas vem de adventus, a vinda. Marcaram, e junto com eles surgiu os testemunhos de Jeová, porque estão sempre indo, mas os testemunhos de Jeová, porque estão sempre indo. Com Charles Russell, e no mesmo contexto surgiram
com Joseph Smith, os mormonistas. E o que eu estou dizendo aqui nessa área é que nós não vamos estudar escatologia hoje. Nós vamos ver qual é a perspectiva de Jesus na narrativa de Lucas quanto a esse final dos tempos. A escatologia é das 10 áreas da teologia a última. Eu falei que a terceira é qual? Antropologia. A quarta é a ramatiologia, a doutrina do pecado. E eu não estou falando pecados como atos que eu e você cometemos. Eu tenho insistido nisso por aí afora, pastor, irmão Rui Coelho. A igreja precisa voltar a compreender isso. Só depois vem as demais: cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, para chegar na última lá, chamada escatologia, que é a ciência, é a doutrina, dentro desse escopo amplo chamado a estrutura da ciência teológica, repito, sustentada e embasada nessas 4 pilastras, estuda essas questões. Mas, então eu vou beber uma aguinha. Nós temos preguiça demais. Nosso cérebro funciona muito pouco com relação a essas coisas. Nosso presidente ensinou aqui há poucos dias, aliás, nessa terça-feira passada, próxima passada, dizendo o seguinte: quanto aos dons espirituais, não quero que sejais o quê? O que é ignorar? Não saber. Paulo também, com relação a essas coisas lá em Tessalônica, falou assim: olha, quanto a essas coisas, quanto aos que dormem, que Paulo pregou o evangelho lá, eu acho que na visita a Tessalônica, ele falou sobre a vinda de Jesus, essa coisa, e o povo começou a vender tudo, e gastou tudo, Jesus está vindo, e tal, e vamos acabar com tudo, e comer, tomar de Coca-Cola, e fazer churrasco, porque Jesus vem mesmo amanhã, e tal, aí o povo ficou pobre. E aí aquela gente esperava Jesus para aqueles dias, ficou pensando, e os que estão agora dormindo no Senhor? Dormir na Bíblia com relação ao crente é um eufemismo para morte. Não vai embarcar na tese do sono da alma dos nossos amigos lá, seguidor de Guilherme Miller. E agora, os que dormiram no Senhor? Ele falou: quanto aos que morreram em Cristo, não quero que vocês se ignorem, fiquem aí ignorando. E na segunda carta ele falou: gente, ó, vocês tenham cuidado aí. Anote bem essa gente que anda desordenadamente, que não gosta de trabalhar, que tem raiva de serviço, até gosta de emprego, mas não quer serviço. Diga para eles que quem não trabalha é bom que não coma. Vive em permanente jejum, que sabe até a alma voar o espaço sideral. Não é? O povo está trabalhando, irmão, por essa compreensão errada do Evangelho, dessa matéria. Então, se o Espírito Santo disse por Paulo, ou através de Paulo, que nós não podemos ignorar essas coisas, a gente precisa botar o nosso cérebro para funcionar um pouquinho mais. Vou dizer aqui para eu aplicar as lições, porque senão passa o tempo todo. A gente fica só nos prolegômenos e nunca chega aos legumes, né? Sabe o que é que acontece? Não é a compreensão que gera a fé. Não é o conhecimento que gera a fé salvadora. Mas onde quer que se encontre a fé salvadora, necessariamente tem que achar compreensão e entendimento, gente. E aí Jesus está falando com essa gente. Ele está em Jerusalém, eu disse, acossado por aquela turma toda, e saindo pela última vez do templo. Rejeitado que fora. Primeiro os fariseus foram lá, acossaram. Depois fizeram uma associação de gente inimiga, adversária politicamente, porque os herodianos eram um partido político com conotação religiosa. Se associaram aos outros lá para botar Jesus à prova. Aquele negócio de tributo a César ou não de César. Depois vieram os saduceus, os intelectuais do momento, dominadores do templo. O templo era dominado na toda a sua estrutura política administrativa pelos saduceus. E vieram colocar para Jesus: vem cá,
com a história da lei do levirato. Aí Jesus faz uma outra pergunta, e um falou: olha, vem cá, com que autoridade? Porque Jesus chegou da última viagem lá da Galileia, e entrou no templo e virou a mesa, chutou balde, e expulsou cambista, e fez um negócio esquisito lá, pastor Jonas. E o povo falou: que autoridade esse homem tem aqui? E Jesus limpa, expulsa. E pior, falou assim: vocês nunca leram lá Isaías? Ele não citou Isaías, mas está lá em Isaías: que a minha casa seria chamada casa de oração para todos os povos e nações, mas vós a transformaram em covil de ladrões. De tabela, vocês são um bando de ladrão, e estão escondidos aqui no covil religioso. Eles azedaram o capim no bucho. Esse homem não tem jeito não. E ele sempre ia para Betânia, repousar em Betânia, pernoitar em Betânia. Ele voltou no outro dia, dizendo: nós temos que arguir esse homem aí. Se ele disser que a autoridade dele vem da parte de Deus para fazer essas coisas que ele está fazendo aqui, nós vamos colocá-lo em pé de guerra contra o poder instituído de Roma. Se ele disser alguma outra fonte, o povo é contra ele. Vamos botar o povo contra ele. E ele faz a última pergunta, deixa eles desconcertados, porque essa pergunta do autor dele nem responde, né? Faz outra, mas vou fazer uma para vocês. Jesus era. Alguém falou: se você tem uma boa pergunta, uma grande pergunta, por que trocá-la por uma boa resposta? As perguntas é que faz a gente aprender. Mas por que esses assuntos fica fazendo confusão para alguns? Porque a gente gosta de coisas mastigadinhas, explicadinhas. Vou repetir: por preguiça de pensar. Nosso cérebro está num sono. Tem uma musiquinha de ninar. Ele vem para o culto, eu vejo aqui, pastor Samuel, até em reunião. Essa reunião que eu estava olhando aqui, eu vou dizer, abri meu coração. Me fere a alma, me dói no coração. Quando o bispo está ensinando aqui, passando a pauta do campo, e tem gente aqui permanentemente no celular. Lembra do que o pastor Jeremias falou aqui? Um tempo atrás, ele disse que ele pensa que quando alguém está no culto, que o celular toca, ele atende, deve ser Deus perguntando lá do céu: e aí, meu filho, como é que está o culto aí embaixo? Está beleza? Isso não pode acontecer, meu irmão. É 1h30, 2 horas que você separa para estar aqui. Desliga esse troço. Deixa lá no carro. Aí o elemento vem, assenta, esquenta banco, 30 anos e não aprende nada, que é uma mente dele. O cérebro está dormindo. E o diabo é sagaz, ele tem uma musiquinha de ninar, que faz o nosso cérebro aconchegar. Né? Saído, expulso então, porque eles não conseguiram. Jesus perguntou também para você, falou com eles: fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, então responder-vos-ei também. Ele perguntou: o batismo de João era de quem? Por isso que a gente tem que ter convicção, pastor João. Porque quem não sabe o que é, nem por que é, nem para que é, vive cativo das opiniões alheias, e um dia a casa cai. Nossa fé é fé de convicções profundamente arraigadas nessa palavra, e a nossa casa está edificada sobre a rocha inamovível dos séculos, Jesus de Nazaré. Como eles não tinham opinião, falou: mas vem que a gente vive aí, né? Se a gente disser que o batismo de João era de Deus, nós vamos entrar em dificuldades. Ele vai perguntar: e por que vocês não aceitaram? Então vocês ficaram contra Deus? Se o batismo era de Deus? Mas se dissermos que era dos homens, o povão aí, a gente precisa do apoio popular. Olha o perigo de viver a fé por causa do apoio popular. E agora a onda é estar na crista das redes sociais, né? Não importa o que você pensa, não. Ah, é crente? Não importa ser crente, não. Pode ter um vernizinho de religião nas fuças. O importante é que ele está no meio. Não, mas se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, nós vamos casar. O povo vai nos apedrejar. Então, gente, sua opinião é um perigo, irmão. Nossa fé é fé de convicção pessoal. Eu tenho as minhas, você tem a sua. Espero que elas estejam embasadas aqui, ó. Contra gregos e troianos, goianos e baianos, Raimundo e todo mundo, nossas convicções precisam ser ditas, são convicções. Ah, desagrada, e daí?
vou morrer por elas, se necessário for, morrerei. Aí Jesus então afasta-se do templo, e pela última vez, e os teólogos dizem que com o rosto um tanto quanto entristecido, estampada na sua face a tristeza, porque todo o sistema o rejeitara. Na sinagoga, sistema político, religioso, e agora o sistema sacerdotal do templo. Aí os discípulos, na tentativa de emular um pouco o seu amo, ou seja, Jesus, que bonitas pedras são essas, né? E aí que surge a pergunta. Jesus falou para eles assim: não fiqueis aí, fiado de tudo isso. Eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Aí foi que os discípulos perguntaram para eles. Olha aqui, fizeram 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Olha bem, quando dá ideia de tempo, né? A segunda pergunta: e quando isso estiver se aproximando, quais os sinais que apontarão para a vinda de Cristo? Terceira: quais seriam os sinais que evidenciariam a proximidade, a iminência do fim desta era? Que eles perguntam aqui, o fim dos tempos. Engraçado que antes disso aqui, acho que Jesus saiu lá para o pátio das mulheres, expulsado lá do átrio dos homens, sentou-se lá entristecido, mas enquanto sentado, ele olhava as pessoas jogando moeda no gasofilácio, que eram 3 depositários, que tinham uma forma de uma trombeta, onde as pessoas jogavam as suas ofertas. Aí Jesus achou tão importante o modo como uma viúva contribuiu, está em Lucas capítulo 21 aqui, que chamou os seus discípulos para ensinar. Você viram aquela mulher lá? Lançou muito mais do que os outros. Sabe por quê? Porque no que concerne a contribuição na igreja, Deus não olha a porção, Deus olha a proporção. Por isso que nós, abro um parênteses assim, optamos até hoje pelo dízimo. Tem aí nas redes sociais, não, sai desse negócio. Eu fui 6 vezes a BH esse ano, já. A pedido do pastor Simoni, escrevi um material para ministrar um seminário sobre o obreiro e a mordomia das finanças na igreja, no âmbito pessoal, no âmbito administrativo do ministério. Não precisa falar mais disto. Por que o dízimo, a gente opta pelo dízimo? Porque ele nivela, ele é democrático, ele é proporcional. Deuteronômio 14:22 vai dizer: certamente darás o dízimo de tudo quanto recolher. O verbo recolher parece estar no passado, né? Tudo quando vós recolherdes. Aí o versículo lá vai terminar dizendo: para que aprendais a temer o nome do Senhor vosso Deus. E agora os coachicistas aí, os coaches, estão ensinando que é preciso doar alguma parte do que ganha, né, irmão? Como forma de... Jesus já falou isso, Deus falou isso há 2000 e tantos anos, 3000 anos, para quebrar o poder de Mamon sobre a minha vida. Para eu aprender a lição de John Wesley. Ele falava: quando o dinheiro entra no meu bolso, eu já vou gastando logo para ele não abaixar o caminho do coração. Você pode ter muito dinheiro no banco, na bolsa e lá em Wall Street. Você não pode ter dinheiro no seu coração. Mas fora do seu coração pode ter bilhões, não tem problema nenhum. Sabe que não falou que o dinheiro é raiz de todo mal? E alguém é mal por ser rico? E ninguém é bom por ser pobre? Tem gente que faz da sua pobreza o seu orgulho. Põe uma cara de beneditino, Jesus sofredor, carmelita dos pés descalços, e sai por aí dizendo: coitadinho de mim. Faz da pobreza o seu orgulho. É claro que quem é rico e vive amando a riqueza tem mais possibilidade de se orgulhar. Mas o texto falou de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é que o amor não é nem ao, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então Jesus, depois disso, os discípulos perguntaram, e Jesus deu aqui algumas características. Olha bem, Jesus disse que os dias, quais as características, está aí na sua lição, relacionada ao item 1, que antecederiam a vinda de Cristo, seriam caracterizados
pelo surgimento de falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, um caos social incontrolável e perseguições aos fiéis servidores de Cristo. Deixa eu dizer para os senhores. Alguém pergunta, pastor, isso são sinais da vinda de Jesus do que concerne o arrebatamento? Nós podemos olhá-los como tal, mas guerra, fome, terremoto, desde que o mundo é mundo, sempre aconteceu. Jesus está falando, por isso que ele vai dizer lá em Mateus 24, repete em Marcos 6, mas isso tudo é o princípio de dores, e a expressão lá é dores de parto, que elas vão aumentando de intensidade à medida que vai aproximando. Aí, embora eu tenha anotado aqui, quanto aumentou no último século, por exemplo, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as pestes, as doenças. Então vai se intensificando. Essas características, como eu disse, apresentadas por Jesus, existiram em todas as eras da história da humanidade. Mas à medida que fosse aproximando os dias da vinda do Senhor, elas aumentariam e se intensificariam. Portanto, não nos esqueçamos que Jesus não afirmou que guerras, fomes, terremotos e pestes são em si mesmas e por si mesmas sinais de sua vinda iminente. Deixa eu chamar a atenção para um detalhe aqui, um princípio normativo, que eu disse que quais são as 4 pilastras aqui, sobre as quais construímos a nossa visão teológica. Deus, a teologia exegética, que trata com a interpretação e compreensão da Bíblia. Porque é a partir dessa compreensão que a gente entende. E eu sou, embora tenha muita gente boa e graduada, que já não aceita mais, pastor Samuel, a ideia do arrebatamento da igreja. Inclusive eu tenho comentários lá que o senhor tem também. E gente que a gente preza. Que diz que haverá apenas uma vinda. Quando penso assim, naturalmente eles imaginam que a igreja do Senhor, eu e você, você e eu, vamos passar por esse momento da grande tribulação e só terá uma vinda. Vou dizer só para nós aqui esta manhã. Fique atento, vou chegar lá, às admoestações e advertências de Jesus. Toda essa mania, eu vou usar a proposta dessa palavra, mania, de apostolicidade agora, tem por trás 2 teorias, pastora Vera: teologia do destino e teoria do comando. Algum dia, dentro de um foro mais adequado, eu vou dar alguma iluminação sobre isso a você ir atrás e estudar um pouco mais. A grande tese deles é que esse 3º milênio é o milênio do reinado de Cristo já. No escopo amplo da escatologia e da teologia, nós esperamos, eu pelo menos espero até hoje, o arrebatamento da igreja. A qualquer momento. Aliás, estou aguardando para hoje. Jesus não viu hoje, vou continuar preparando e trabalhando como se ele não viesse nunca. Mas para eles não. Para nós o milênio seria pós-arrebatamento. Para eles o milênio, Jesus vai reinar. Vocês já perceberam que de uns 30 anos para cá, 25 anos, aumentou muito a cantilena, a cobrança, que a igreja tem que tomar de assalto o comando do mundo? Na liderança, veja que até a terminologia que a Bíblia, que o cristianismo usa para obreiro, evangelista, pastor, mudou. Agora é o líder, o comandante. Inconscientemente o diabo lá de fora inoculou entre nós o jeito secular de administrar o sagrado aqui dentro. Porque não precisa ser pastor no dom, basta fazer a coisa funcionar. Não precisa nem ser crente às vezes. Basta ter a habilidade e ter o traquejo para a coisa. E a gente não percebe, porque o cérebro está dormindo. Aí, qual é a perspectiva? A igreja vai tomar de assalto esses comandos, porque nesse 3º, Jesus vai reinar na igreja e com a igreja, e só depois virá então a vinda. Eu não tenho tempo aqui, mas a palavra, o Novo Testamento usa 3 palavras diferentes para referir-se à vinda: parousia, epifaneia e apocalipsis.
E onde vem a nossa palavra Apocalipse, revelação, epifaneia, manifestação, parousia vinda, chegada, presença. Esse texto aqui, a característica maior dele, teologicamente aplicando, a gente começar a concluir, é que ele foi escrito por um judeu para judeus, referindo-se à nação de Israel. Esse texto não tem necessariamente nada a ver comigo e você, igreja. Eu estou esperando, não estou atrás de especulações. Não, eu estou atento para ver se eu escuto o som da trombeta e a voz do arcanjo. Não estou especulando. Aliás, Jesus tentou corrigir isso de pronto. Ressuscitado que estava, permaneceu com seus apóstolos e com seus discípulos 40 dias, aproximando da ascensão do nosso mestre. Eles aproximaram dele: Jesus, para lá, é este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Que nós fizemos as contas e já chegou o tempo. Jesus falou: não vos compete saber o tempo. Parece que Jesus de pronto não queria que a gente ficasse especulando dessas coisas, e é na especulação que criou essa. Aliás, quando eles perguntam assim, é esse o tempo? Eles usam cronos, de onde vem cronologia, tempo contado. Jesus respondeu: não vos compete saber o tempo. Jesus muda a palavra, ele usa kairos. No mesmo versículo tem duas palavras, que no português é tempo, mas lá no original é diferente, cronos e kairos. Ele está dizendo: o cronos é de vocês, aquilo que eu falei, 1000 anos como um, pastor Valsemir, e um como 1000 anos. O meu tempo é esse, é kairos, é momento oportuno, ocasião oportuna. Agora o de vocês é cronológico. Vocês contam dias, semanas, meses e décadas e séculos e milênios. Eu não conto não. E aí, no mesmo capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus lá de uma montanha próxima a Betânia, foi elevado às alturas, uma nuvem o ocultou. Eles estavam lá, igual Urutau, olhando para cima. Aí vem 2 anjos do céu. Aqui no texto português não está, mas na gramática, a construção da gramática, pastor Jonas, do original, parece que os anjos chegam batendo palmas dizendo: ei, por que vocês estão olhando para lá? Eu quero que vocês olhem para cá. Que a missão da igreja não é ficar especulando o que Deus estabeleceu para o seu escrutínio. A missão da igreja é atuar no mundo como testemunha e levar esse evangelho, a começar de Jerusalém até os confins da terra, esperando Jesus voltar todo dia. Aliás, ele volta todo dia para uma multidão de fiéis que pela morte chega na eternidade. Segunda melhor, Jesus nos faz aqui 3 advertências. Em função das características desse tempo de perseguição, de catástrofes que anunciariam a proximidade desses dias, está aí na lição número 2, faz-nos algumas advertências e admoestações. Eu enumerei 3 aqui, uma mais do que está na lição, está lá no texto, e dá uma garantia. Ele falou assim: não vos deixem enganar. Gente, meus irmãos, eu vou dizer isso com a alma rasgada, coração dilacerado. Nós não estamos percebendo que a primeira característica desse final, que enquanto características também precisam ser observadas por nós, igreja, que não obstante não estamos esperando a grande tribulação, estamos esperando o arrebatamento, mas ela nos põe em alerta. Nós não esquecemos que a primeira característica desse tempo é o quê? É o engano religioso. Hoje a gente abriu mão do compromisso com aquilo que determina uma verdade bíblico-teológica. Eu demorei falando do que é a teologia e as escrituras como coluna da nossa verdade. Todo mundo cabe no guarda-chuva agora, irmão. Todo mundo pode vir para baixo do guarda-chuva, não importa. O importante é aprender alguma terminologia de crente, um palavrão, uma coreografia de religioso e beneditino, já é aceito como evangélico. Jesus falou: cuidado, não vos deixe enganar. Que Jesus está entendendo que a maior força de engano que o diabo utilizaria é exatamente
a confusão religiosa, a ilusão religiosa. Segunda advertência: não vos assusteis em face dos acontecimentos, inclusive dos sofrimentos que virão. Terceira advertência: não vos preocupeis. Deus está no controle, bendito seja o nome do Senhor. Lucas chega a dizer aqui, que nenhum cabelo de vossa cabeça cairá, se é a vontade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não é que o crente não sofreu, porque ele deixou claro lá. Ele está dizendo que eu e você, que vem aqui a garantia, eu já encerro, não devemos viver a proposta que Ele nos fez da perspectiva horizontal deste mundo. E talvez um dos grandes males de uma corrente teológica que adentrou o mundo em função dessa incapacidade de perceber o todo, foi ter privatizado o reino, trazido o céu para cá. E tem quem dizendo: Jesus não vem não, só estraga meu projeto. Se a gente chamar a maioria dos crentes para vir para a igreja, para ministrar uma palavra sobre essas coisas do fim dos tempos, prepara e seja santificado, porque o Senhor está voltando e fala: esse discurso é ruim demais, eu quero uma coisa que me diz que eu posso pecar, que eu posso viver, que eu posso... E pode, você pode, embora não deva, mas você pode. Você é livre para isso, seja o que você quiser. Deus te ama tanto e me ama tanto. Se eu quiser ir para o inferno, eu posso ir. Fica em pé. Eu já ouvi o sinal lá. É porque eu falei demais nos prolegômenos e esquecido, né? Mas o assunto é muito prolixo mesmo. Eu já tenho o hábito de falar demais. Mas qual é a garantia? Jesus falou: não perecereis. E por último, quais as atitudes, o item 3 da lição, que os servos do Senhor precisam ter frente aos últimos dias? Ele falou o seguinte: primeiro, sabei. Ele olhou assim, e Lucas foi o único que acrescentou: olhai a figueira e as outras árvores. E na verdade, chegando a primavera, nós estamos encerrando o inverno agora, né? Daqui a alguns dias, em setembro, a gente começa a primavera. As árvores começam a florir e vir outra vez as folhas. E a figueira é a última árvore naquela região que aparecia as flores na primavera. Mas Lucas falou: olhai a figueira, mas as outras árvores. Para a gente evitar um erro, pastor João Dantas, de focar muito naquele Israel. Eu não tenho tempo para resolver isso aqui hoje, embora eu possa causar só aquele Israel bandeira político, geopolítica lá da Ásia. Olhai para a figueira e as outras árvores. O nacionalismo, o bairrismo etnocentrista, que toma conta do mundo hoje. Depois ele falou: então, volta àquilo que nós falamos: sabei. A olhar as árvores, se você perceber que a figueira está começando a surgir as folhas, sabei. Interprete, tem entendimento. Olha os sinais dos tempos, gente. Pegue o jornal do dia, mas pegue a Bíblia na outra mão. Esteja acordado. Está dizendo: sabei que o tempo está próximo. A segunda atitude: olhai para cima. E aqui eu quero chamar exortativamente. Eu não vou dizer exortativamente, hortativamente. O cristianismo hoje precisa voltar os olhos mais para os céus. Pastor leu conosco lá, o irmão Valdir. Se alguma boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Nosso cristianismo foi nivelado num livro horizontal. Tem poucos crentes olhando, vivendo a vida da perspectiva do eterno. Olhai para cima. Erga a cabeça, que a vossa redenção está próxima. Mas só percebe isso quem está olhando e avaliando a vida a partir do projeto e do cronograma de Deus, não a partir da horizontalidade das filosofias deste mundo. E a terceira e penúltima: olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem, ou se sobrecarreguem. Estarmos atentos, isso implica dizer que é preciso estarmos permanentemente atentos e alertas. E por último eu encerro: vigiai e orai.
Tem gente orando, vigiando muito pouco. Tem outro texto paralelo, esse aqui diz assim: olhai, percebam. Tem a percepção aguçada, olhai, vigiai e orai. Pai querido, nós somos o seu povo, vivendo certamente os últimos dias da trajetória da sua igreja aqui na terra. Porque nós estamos no dia do Evangelho, no dia da graça. Desde quando tu ressuscitaste, o amado Salvador, enviaste à sua igreja o seu Espírito Santo, nós estamos vivendo na expectativa do culminar, do epílogo do seu plano eterno. Pai, a sua igreja não aguarda e não espera aqui a grande tribulação. Como Enoque, certamente nós seremos retirados antes do castigo do dilúvio. Como Ló e sua família seremos tirados antes da destruição de Sodoma. Nós estamos aguardando para hoje. Espírito Santo de Deus, aguça no meu coração, no nosso coração, como servos do Senhor, como noiva do Cordeiro, aquela expectativa, aquele anelo, para que como noiva nós continuemos orando. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranatá. Que o nosso coração esteja escondido, aconchegado, guardado em Ti, para que os cuidados desta vida, os deleites, os prazeres deste mundo, não nos leve para o abismo, mas que dia a dia, olhando para o alto, nós consigamos enxergar, lá no horizonte profético, a estrela d'alva que já se ergue, anunciando que o sol da justiça está se levantando, trazendo o glorioso e apoteótico dia do arrebatamento da sua igreja, e nós estamos aguardando, Senhor, com expectativa, com ansiedade esse dia. Dá-nos graça para entender isso, dá-nos força para suportar, dá-nos discernimento para não sermos enganados, e dá-nos segurança em Cristo. Em nome de Jesus oramos. Gente, muito obrigado. Eu sei que eu passei do horário, o sinal se fez ouvir lá. Tome seus lugares aí. Deus os abençoe. Vem no próximo domingo que vai ser melhor do que esse.